Dizem que o amor de mãe é incondicional, mas o que não nos contam é quanto silêncio esse amor consegue suportar. Meu nome é Eva, e aos 55 anos, aprendi que as feridas mais profundas vêm das pessoas que mais amamos. Ainda me lembro do peso do Marcos em meus braços quando ele nasceu. 3,2 kg de pura esperança. O pai dele, que Deus o tenha, nos abraçou naquela primeira noite e sussurrou: "Ele vai mudar o mundo, minha Eva." O que não sabíamos na época era o quanto o nosso mundo teria que mudar por ele. Quando o Roberto morreu naquele acidente de carro, Marcos tinha apenas 8 anos. Eu fiz uma promessa a ambos. Eu seria o suficiente. Seria mãe e pai, a provedora e a protetora. Eu garantiria que nosso menino crescesse sabendo que era amado, sabendo que era digno de cada sonho que ousasse sonhar. O despertador ainda toca às 4:30 da manhã, como tem feito nos últimos 15 anos. O primeiro emprego começa às 6, limpando escritórios no centro, onde pessoas importantes tomam decisões importantes em prédios que ajudei a manter impecáveis. O segundo emprego começa às 3 da tarde, repondo prateleiras no supermercado, sorrindo para clientes que mal me notam, cuja maior preocupação é se o cereal favorito está na promoção. Minhas mãos contam a história desses anos. Calejadas por produtos de limpeza industrial, endurecidas por levantar caixas, marcadas com pequenas cicatrizes de cortes de papel e farpas. Mas também são as mãos que prepararam o lanche do Marcos todos os dias, que ajudaram com o dever de casa em mesas de cozinha cobertas de livros e sonhos, que aplaudiram em cada formatura, cada conquista, cada momento que fez o cansaço valer a pena. Abri mão de tanta coisa por ele. Não porque precisava, mas porque queria. A faculdade de enfermagem que eu havia começado antes do Roberto morrer foi deixada de lado. Ano que vem, eu dizia a mim mesma. Depois, quando o Marcos for mais velho. E então, eventualmente, parei de mencioná-la. Os pequenos sonhos que eu nutria, talvez viajar para ver o mar, talvez ter aulas de pintura como sempre quis, foram guardados como roupas de inverno, armazenados para um dia que parecia ficar mais distante a cada ano. Mas ver o Marcos atravessar o palco na formatura, vê-lo bem-sucedido nos negócios, saber que ele nunca teria que se preocupar com dinheiro como eu me preocupei, pareceu que tudo valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada refeição que pulei para que ele pudesse ter o que precisava. O orgulho de uma mãe não é apenas uma emoção, é a validação de que todo o sofrimento silencioso significou alguma coisa. A casa parece diferente agora. É a mesma casa modesta de 2 quartos onde moramos quando ele estava crescendo, onde ainda vivo sozinha. O quarto dele permanece exatamente como ele o deixou quando se mudou para a faculdade. Troféus nas prateleiras, fotos de infância nas paredes, a cama de solteiro com o edredom azul que ele escolheu aos 12 anos. Às vezes, sento-me ali apenas para lembrar como era quando esta casa estava cheia de vida, cheia de propósito. As visitas costumavam ser regulares. Jantar todos os domingos, celebrações de feriados, telefonemas que duravam mais de 5 minutos. Marcos me contava sobre seu trabalho, seus amigos, seus planos. Eu ouvia com a atenção de quem esperou a semana inteira para ouvir sua voz, guardando cada detalhe como tesouros que eu poderia revisitar durante os longos e silenciosos dias em que o trabalho era minha única companhia. Mas o sucesso muda as pessoas de maneiras que não esperamos. As ligações ficaram mais curtas, as visitas menos frequentes. "Estou ocupado, mãe", tornou-se sua frase mais comum, dita com a impaciência de alguém que esqueceu o custo de lhe dar a liberdade de estar ocupado. A última vez que ele veio para jantar, veio de verdade, não apenas passou para pegar algo. Foi há 3 meses. Passei o dia inteiro cozinhando seu prato favorito, carne de panela com cenouras e batatas, do jeito que eu fazia quando ele era pequeno e me ajudava a descascar os legumes no balcão da cozinha. Ele chegou 1 hora atrasado, comeu rapidamente enquanto checava o celular e saiu antes que eu terminasse de servir a sobremesa. "Estava ótimo, mãe. Mas tenho reuniões cedo amanhã", disse ele, já pegando as chaves.
O pudim de leite que eu havia feito ficou na bancada, esfriando no silêncio que ele deixou para trás. Foi quando senti pela primeira vez. Não raiva, nem mesmo decepção, mas algo mais frio e permanente. A percepção de que eu havia me tornado uma obrigação em vez de um relacionamento, um dever a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser querida. Mas eu disse a mim mesma que era temporário. Todos os rapazes passam por fases em que precisam de espaço de suas mães. Eu esperaria. Eu seria paciente. Eu estaria aqui quando ele estivesse pronto para lembrar o que costumávamos significar um para o outro. Eu só não imaginava que, quando ele finalmente voltasse, não seria o amor que o traria à minha porta. O primeiro sinal deveria ter sido a maneira como ele me olhou durante aquele último jantar. Não com irritação ou impaciência. Eu já estava acostumada com essas expressões. Isso era diferente, clínico, como se ele estivesse me estudando, calculando algo que eu não conseguia entender. Marcos sempre foi um menino esperto. Esperto demais às vezes. Mesmo quando criança, ele conseguia ler as pessoas, entender suas fraquezas, encontrar maneiras de conseguir o que queria sem que ninguém percebesse que havia sido manipulado. Eu costumava pensar que era um dom, essa inteligência emocional que o serviria bem nos negócios. Nunca considerei como isso poderia ser usado contra a pessoa que mais o amava. As ligações, quando vinham, começaram a parecer roteirizadas. Como você está se sentindo, mãe? Tornou-se sua abertura padrão, mas ele perguntava com o tom de alguém marcando itens de uma lista, em vez de preocupação genuína. Quando eu compartilhava detalhes sobre meu dia, minhas dores, minhas pequenas dificuldades, ele respondia com murmúrios que me diziam que mal estava ouvindo. Mas havia momentos que pareciam diferentes, momentos em que sua atenção se aguçava como uma lâmina. Quando mencionei sentir tontura depois do trabalho um dia, ele de repente se interessou. Tontura como? Como foi? Durou quanto tempo? As perguntas vinham rápidas, com uma intensidade que me pegou de surpresa. Só cansaço, meu filho, expliquei. Um dia longo de pé. Você deveria ir a um médico, ele disse, mas não da maneira que um filho preocupado sugeriria, mas como alguém catalogando informações para referência futura. Comecei a notar pequenas coisas desaparecendo pela casa. Nada de valor. Uma chave reserva da gaveta da cozinha, um frasco de remédio antigo que eu guardava no armário do banheiro, pequenos itens que a maioria das pessoas nem notaria que sumiram. Quando perguntei a Marcos sobre isso durante uma de suas breves visitas, ele pareceu genuinamente confuso. Por que eu pegaria seus frascos de remédio velhos, mãe? Que estranho. Ele disse isso com a dose certa de perplexidade, a mistura perfeita de confusão e leve ofensa que me fez sentir tola por perguntar. Foi quando instalei a câmera. Não porque suspeitasse do Marcos, nunca, mas porque comecei a me perguntar se outra pessoa esteve na casa. Talvez um funcionário da manutenção tivesse feito uma cópia da minha chave, ou talvez eu estivesse simplesmente mais esquecida do que queria admitir. O pequeno aparelho me custou quase o dinheiro de uma semana de supermercado, mas minha sensação de segurança parecia valer o sacrifício. Eu a escondi atrás da fruteira de cerâmica no balcão da cozinha, posicionada para capturar a maior parte do cômodo onde eu passava minhas noites. As instruções de instalação eram complicadas, e levei 3 tentativas para conectá-la corretamente ao meu celular. A tecnologia nunca foi algo que tive tempo para dominar, mas o desespero nos faz aprender rápido. As mudanças em Marcos se tornaram mais pronunciadas após sua promoção no trabalho. Ele sempre se orgulhou de suas conquistas, mas o sucesso parecia amplificar algo mais sombrio em sua personalidade. Quando falava sobre seus colegas, era com um desprezo desdenhoso que me deixava desconfortável. Essas pessoas não entendem a ambição de verdade, dizia ele. Elas se contentam com a mediocridade. Durante uma visita, ele andou pela minha pequena casa com o olhar crítico de quem avalia o valor de um imóvel, em vez de relembrar memórias de infância. Este lugar está realmente mostrando a idade, comentou, passando o dedo sobre uma lasca de tinta perto da porta. O bairro também está decaindo. Eu morava nesta casa há 22 anos. Foi onde Marcos deu seus primeiros passos, onde celebramos aniversários e feriados,
onde eu o cobria todas as noites até ele decidir que estava velho demais para histórias de ninar. Ouvi-lo descrevê-la como uma propriedade em deterioração, em vez do lar onde foi amado, pareceu uma traição a cada memória que essas paredes continham. Mas a pior parte não era sua crítica. Era a maneira como ele olhava para mim quando pensava que eu não estava prestando atenção. Um cálculo frio havia substituído o calor que eu lembrava de sua infância. Quando eu o pegava me encarando, ele imediatamente voltava a atuar como um filho dedicado. Mas aqueles momentos desprotegidos revelavam algo que gelava meu sangue. Comecei a manter um diário, anotando os comentários estranhos, as perguntas esquisitas, as vezes em que seu comportamento parecia errado. Lendo essas anotações agora, o padrão parece tão óbvio. Mas quando você está vivendo o dia a dia, quando é seu próprio filho se tornando gradualmente um estranho, você se convence de que está imaginando coisas. A solidão tornou-se uma companhia constante. Os amigos do trabalho eram agradáveis, mas nossos relacionamentos nunca foram além da cortesia profissional. Os vizinhos eram cordiais, mas ocupados com suas próprias famílias. As conexões sociais que sacrifiquei durante a infância de Marcos nunca foram reconstruídas, deixando-me isolada de maneiras que eu não havia percebido totalmente até precisar de alguém para conversar sobre minhas crescentes preocupações. Os jantares de domingo se tornaram uma fonte de ansiedade em vez de expectativa. Eu passava horas preparando refeições que Marcos comia mecanicamente enquanto rolava o feed do celular. Quando eu tentava iniciar conversas sobre sua vida, seu trabalho, seus planos, ele me dava respostas curtas, que efetivamente encerravam qualquer chance de comunicação real. Como está a Juliana? Eu perguntava sobre a mulher com quem ele estava namorando. Bem, ele respondia sem levantar o olhar. Vocês estão ficando sérios? Talvez. Eu adoraria conhecê-la direito um dia. Vamos ver. Essas não conversas pareciam piores que o silêncio. Pelo menos o silêncio não fingia ser conexão. Pelo menos o silêncio não zombava do relacionamento que costumávamos ter com imitações vazias de carinho. Eu me pegava dando desculpas por ele para as pessoas que perguntavam sobre meu filho. Ele está indo tão bem no trabalho, eu dizia. Muito ocupado, muito bem-sucedido. Mostrava fotos no celular de feriados e celebrações de anos atrás, mantendo a ficção de que ainda éramos próximos, ainda importantes um para o outro. A verdade estava se tornando mais difícil de ignorar. O filho que criei, o menino por quem sacrifiquei tudo, estava desaparecendo. Em seu lugar, havia alguém que me via como um inconveniente, uma lembrança de um passado que ele estava ansioso para deixar para trás. Mas eu continuei esperando. Continuei acreditando que o amor acabaria vencendo. Que o bom coração que ajudei a nutrir ainda estava lá, em algum lugar sob a ambição e a frieza. Eu não tinha ideia de que ele não estava apenas se afastando de mim. Ele estava planejando algo que faria todos os meus medos parecerem triviais em comparação. O convite veio numa terça-feira. Marcos ligou enquanto eu dobrava a roupa, com o celular equilibrado entre o ombro e a orelha, enquanto tentava encontrar os pares de meias que haviam se perdido na lavagem. Mãe, vou levar uma pessoa para jantar neste fim de semana, disse ele, seu tom estranhamente formal. A Juliana quer te conhecer direito. Meu coração deu um pulo. Finalmente pensei. Finalmente, ele quer me incluir em sua vida real novamente. Ah, Marcos, que maravilha! Vou fazer aquela carne de panela que vocês adoram. E talvez... Na verdade, ele interrompeu. A Juliana é muito exigente com comida. Ela gosta de coisas orgânicas, alimentação saudável, esse tipo de coisa. Talvez seja melhor fazer algo simples. Simples. A palavra doeu mais do que deveria. Nada em criá-lo havia sido simples. Nada em amá-lo havia sido simples. Mas engoli a mágoa e foquei na esperança. Claro, meu filho. O que ela preferir. O sábado chegou com aquele tempo fresco de outono que fazia tudo parecer possível. Passei a manhã limpando a casa até brilhar, escolhendo minha roupa com cuidado. O vestido azul marinho que havia sido caro 5 anos atrás, mas ainda parecia respeitável, combinado com os brincos de pérola que Roberto me deu em nosso aniversário. Quando chegaram, Juliana era tudo o que eu esperava e temia. Alta, loira,
impecavelmente vestida com roupas que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. Ela tinha o tipo de beleza natural que fazia mulheres como eu se sentirem invisíveis. A confiança que vem de nunca ter que se preocupar se você pertence a algum lugar. Dona Eva, disse ela, estendendo uma mão perfeitamente manicuada. O Marcos me falou tanto da senhora. A polidez parecia ensaiada, como se ela tivesse praticado essa interação no espelho. Mas eu sorri calorosamente, desesperada para causar uma boa impressão, desesperada para ser bem-vinda nesta parte da vida do meu filho. O jantar foi um desastre desde o momento em que nos sentamos. Juliana mal tocou na salada que fiz, comentando que geralmente evitava a alface americana porque não tem valor nutritivo. Ela perguntou se o frango era caipira, orgânico, sem hormônios. Quando admiti que o havia comprado no supermercado onde trabalho, ela trocou um olhar com Marcos que me fez sentir como se eu tivesse lhe servido veneno. A mãe não acompanha muito essas tendências de alimentação, disse Marcos, seu tom apologético, mas condescendente. Ela é mais tradicional na cozinha. Tradicional. Outra palavra que soou como uma dispensa. Um jeito educado de dizer antiquada, sem sofisticação, ultrapassada. Tentei levar a conversa para tópicos mais seguros. A infância de Marcos, histórias engraçadas de sua adolescência, as memórias que costumavam nos fazer rir. Mas cada anedota que eu compartilhava parecia envergonhá-lo. Quando mencionei a vez em que ele construiu um forte na sala e se recusou a sair por 3 dias, Juliana sorriu rigidamente e disse que... criativo. Marcos sempre foi uma criança tão imaginativa. Continuei, sem reconhecer os sinais de alerta em sua expressão. Ele costumava fazer uns teatrinhos de fantoches para as crianças da vizinhança, cobrando uns trocados pela entrada. Mesmo naquela época, ele já tinha tino para os negócios. Mãe, disse Marcos bruscamente, tenho certeza de que a Juliana não precisa ouvir sobre cada coisa vergonhosa que fiz quando era criança. A palavra vergonhosa me atingiu como um golpe físico. Para mim, não eram memórias vergonhosas, eram tesouros, provas do menino lindo e criativo que eu havia criado. Ouvi-lo descartá-las, vê-lo envergonhado da infância que eu trabalhei tanto para fazer feliz, foi como vê-lo apagar as melhores partes de nossa história compartilhada. Juliana salvou o momento com uma graça social praticada. Na verdade, eu acho fofo, disse ela, embora seu sorriso nunca tenha chegado aos olhos. O Marcos tem sorte de ter uma mãe tão... dedicada. Dedicada. A pausa antes da palavra a fez soar como um defeito de caráter, em vez de uma virtude. Com o passar da noite, fui ficando cada vez mais ciente de como eles me viam. Não como a mãe de Marcos, não como alguém digna de respeito ou inclusão, mas como uma obrigação a ser suportada. Eles falavam de restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar, de férias em lugares que eu nunca imaginei visitar, de pessoas cujos nomes não significavam nada para mim. Quando eu tentava contribuir para a conversa, eles acenavam educadamente e depois continuavam como se eu não tivesse falado. A humilhação final veio quando Juliana pediu para usar o banheiro. Eu a indiquei pelo corredor, orgulhosa por ter esfregado tudo até brilhar. Mas quando ela voltou, sussurrou algo para Marcos que o fez olhar para o corredor com uma expressão de constrangimento mal disfarçado. Mais tarde, enquanto se preparavam para sair, Juliana me abraçou com o tipo de distância cuidadosa que evita o toque real. Obrigada pelo jantar, disse ela. Foi uma experiência. Marcos beijou minha bochecha superficialmente. A gente te liga, mãe. Fiquei na porta, observando o carro caro dele se afastar. O braço de Marcos em volta dos ombros de Juliana, enquanto ela ria de algo que ele disse. Pela janela do passageiro, tive um vislumbre de seu rosto. Ela balançava a cabeça, sua expressão uma mistura de divertimento e nojo. Naquela noite, sentei-me na cozinha, cercada pelos pratos que eles mal tocaram. Comida que preparei com tanta esperança e que agora estava destinada ao lixo. A casa parecia menor, mais surrada, como se vê-la através dos olhos deles tivesse revelado falhas às quais eu estava cega. Liguei para minha irmã Helena, na Bahia,
precisando ouvir uma voz amiga, precisando que alguém me dissesse que eu não estava louca por me sentir magoada. Mas até Helena, sempre solidária, pareceu tomar o partido de Marcos sem querer. Talvez ele só esteja tentando impressionar essa nova namorada, disse ela. Você sabe como os homens ficam quando estão apaixonados. Eles querem que tudo seja perfeito. Perfeito. Aparentemente, eu era a imperfeição que precisava ser gerenciada, minimizada, escondida como um segredo de família. As semanas que se seguiram trouxeram um novo tipo de silêncio de Marcos. Não o silêncio ocupado e distraído ao qual eu me acostumara, mas algo mais frio e deliberado. Quando eu ligava, ele atendia com a impaciência de alguém sendo interrompido por um vendedor de telemarketing. Quando eu sugeria um encontro, ele tinha reuniões, compromissos, planos que de alguma forma nunca me incluíam. Comecei a ter problemas para dormir, minha mente repassando cada momento daquele jantar, cada comentário desdenhoso, cada olhar que me fez sentir pequena e indesejada em minha própria casa. Eu ficava na cama me perguntando o que eu tinha feito de errado. Como eu falhei em criar um filho que pudesse me amar o suficiente para me defender, me incluir, me tratar com dignidade básica. A câmera continuou gravando, capturando minhas refeições solitárias, minhas noites silenciosas, minhas tentativas de manter a normalidade em uma casa que parecia cada vez mais vazia. Comecei a falar mais sozinha, preenchendo o silêncio com observações sobre o tempo, comentários sobre programas de TV, conversas unilaterais com fotos de Marcos de tempos mais felizes. Eu estava me tornando tudo o que nunca quis ser. Uma velha senhora solitária cujo filho havia crescido e a superado, cujo sacrifício havia sido esquecido, cujo amor havia se tornado um inconveniente. Mas eu continuei esperando. Continuei acreditando que isso era apenas uma fase, que o menino que criei ainda estava em algum lugar dentro do homem que parecia achar minha própria existência embaraçosa. Eu não tinha como saber que o constrangimento era o menor de seus sentimentos por mim, e que da próxima vez que ele viesse jantar, não seria com o embaraço que eu precisaria me preocupar. 2 meses se passaram sem uma única visita. O Natal veio e se foi com apenas uma breve ligação de Marcos, feita enquanto ele claramente dirigia para algum lugar mais importante do que falar com sua mãe. Eu havia embrulhado seu presente 3 semanas antes, um relógio para o qual economizei por mais de 6 meses, e ele ainda estava debaixo da pequena árvore que decorei para ninguém além de mim. Desculpa, mãe, mas a família da Juliana tem um grande evento planejado, e você sabe como é com relacionamentos novos, disse ele, a voz oca pelos alto-falantes do carro. Eu te compenso. Passei o dia de Natal assistindo a filmes antigos e comendo um sanduíche de peru, cercada pelo silêncio que se tornara meu companheiro mais constante. A câmera capturou tudo. Eu com meu vestido bom sem ter para onde ir. Eu erguendo uma taça de cidra para ninguém. Eu adormecendo no sofá, porque o quarto parecia vazio demais em noites que deveriam ser cheias de família. A solidão não era mais apenas emocional, era física. Meu peito doía com ela. Uma pressão constante que fazia respirar parecer um esforço. Eu me pegava conversando com as fotografias na estante, perguntando a Roberto o que eu fiz de errado, onde eu falhei com nosso filho, como me tornei tão dispensável para a pessoa a quem dei tudo. Meus colegas de trabalho no supermercado começaram a notar as mudanças. Sara, que trabalhava no turno da noite comigo, finalmente perguntou se eu estava bem depois de me ver olhando fixamente para a mesma prateleira por 10 minutos. Só cansaço. Eu disse a ela, a mesma mentira que vinha contando a todos, inclusive a mim mesma. Tem certeza? Você parece... Não sei, triste ultimamente. Triste. Uma palavra tão pequena para um vazio tão vasto. Mas eu não podia explicar a Sara. Não podia admitir que meu próprio filho me fez sentir como um fardo do qual ele estava desesperado para se livrar. Algumas falhas eram pessoais demais, vergonhosas demais para compartilhar com pessoas que eram essencialmente estranhas. A casa começou a parecer um museu da minha própria vida. O quarto de infância de Marcos, preservado exatamente como ele o deixou, agora parecia um santuário para alguém que morreu, em vez de alguém que simplesmente cresceu e se mudou.
Eu ficava na porta às vezes, lembrando do menino que corria para mim quando estava com medo, que pedia para eu verificar se havia monstros debaixo de sua cama, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Aquele menino se foi, substituído por alguém que me via como um embaraço, uma lembrança de um começo humilde que ele queria esquecer. Mas eu não conseguia deixá-lo ir. Não conseguia aceitar que o amor pudesse simplesmente evaporar, não deixando nada além de obrigação e ressentimento em seu lugar. As noites sem dormir pioraram. Eu ficava na cama calculando quantos anos eu poderia ter pela frente, imaginando se passaria todos eles sozinha, imaginando se Marcos se daria ao trabalho de ir ao meu funeral ou se estaria muito ocupado, muito importante, muito envergonhado de sua mãe comum para tirar um dia de folga para algo tão mundano como o luto. Comecei a escrever cartas que nunca pretendia enviar, longas e confusas explicações de quanto eu o amava, de quão orgulhosa eu estava apesar de tudo, de quanto sentia por qualquer coisa que eu tivesse feito para afastá-lo. As palavras jorravam de mim para o papel. Anos de mágoa reprimida, confusão e amor desesperado que não tinham para onde ir. Meu querido Marcos, começava uma carta. Não sei quando te amar se tornou algo que você ressentia, mas preciso que saiba que não me arrependo de um único sacrifício que fiz. Se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, sabendo como terminaria, eu ainda escolheria te amar com tudo o que eu tinha. As cartas encheram uma caixa de sapatos que guardei debaixo da cama. Evidência de um amor de mãe que havia ultrapassado sua data de validade. Palavras que nunca seriam lidas pela pessoa que mais precisava ouvi-las. A primavera chegou com um otimismo cruel, enchendo o meu jardim com flores que ninguém apreciava, trazendo dias mais longos que apenas enfatizavam o quão vazias minhas horas haviam se tornado. Eu sentava na varanda dos fundos à noite, observando o pôr do sol pintar o céu com cores que costumavam me encher de esperança. Agora apenas um lembrete de que outro dia havia passado sem propósito, sem conexão, sem o som da voz do meu filho dizendo que sentia minha falta. Foi quando as ligações pararam completamente. Não gradualmente, não com desculpas de estar ocupado. Elas simplesmente acabaram. Minhas ligações para Marcos iam direto para a caixa postal, e as mensagens que eu deixava não eram respondidas. Era como se eu tivesse deixado de existir em seu mundo, tornado-me invisível até mesmo para alguém que um dia viveu dentro do meu corpo, que foi alimentado pelo meu sangue, que aprendeu a amar me observando amá-lo. O silêncio se estendeu por semanas, e comecei a entender o que as pessoas queriam dizer quando falavam em morrer de coração partido. Não era metafórico. Era um processo físico, um lento desligamento da esperança e do propósito que te deixava apenas executando os movimentos da vida sem nenhuma razão real para continuar. Parei de cozinhar refeições de verdade, sobrevivendo de bolachas e chá, comida que não exigia esforço e não produzia prazer. Parei de assistir aos programas que costumávamos gostar juntos. Parei de ler os livros que planejava recomendar a ele. Parei de fazer qualquer coisa que me lembrasse do relacionamento que definiu toda a minha vida adulta. A câmera continuou gravando meu declínio, capturando a transformação gradual de uma mãe esperançosa para uma mulher abandonada. Se alguém estivesse assistindo, teria visto o momento exato em que desisti. Não de forma dramática, não com lágrimas ou raiva, mas com a resignação silenciosa de alguém que finalmente aceitou que algumas perdas eram permanentes. Mas eu ainda tinha algo que vivia mais fundo que a esperança, mais forte que o desespero. Algo que Marcos havia esquecido quando me descartou como irrelevante para sua nova vida. Ainda não era visível, não havia emergido através das camadas de luto e abandono, mas estava lá, esperando. Eu só não sabia que precisaria disso tão cedo, ou que da próxima vez que visse meu filho, não seria o amor que o traria à minha porta, mas algo muito mais perigoso, algo que testaria se o instinto de sobrevivência de uma mãe poderia superar uma vida inteira de devoção incondicional. A última anotação no meu diário antes de tudo mudar foi simples. Não estou mais com raiva, nem estou triste. Estou apenas vazia, mas talvez o vazio seja o que eu preciso ser. Talvez não se possa encher um vaso quebrado,
mas ainda se pode usá-lo para conter algo novo. A batida na porta veio numa quinta-feira à noite, no final da primavera, bem quando eu me acomodava com uma xícara de chá e o tipo de programa de TV sem sentido que se tornara meu ritual noturno. Por um momento, pensei ter imaginado. Fazia tanto tempo que ninguém me visitava que o som parecia pertencer à vida de outra pessoa. Mas lá estava de novo. 3 batidas deliberadas que fizeram meu coração pular de um jeito que me surpreendeu. Eu havia desistido de esperar visitas, desistido de esperar que Marcos pudesse me surpreender com uma de suas antigas aparições espontâneas. No entanto, enquanto me aproximava da porta, uma parte tola de mim ousou se perguntar se talvez, apenas talvez, ele tivesse se lembrado de que tinha uma mãe que o amava. Pelo olho mágico, eu o vi parado na minha varanda, e por uma fração de segundo, ele parecia o menino de quem eu me lembrava. Cabelo levemente bagunçado, mãos nos bolsos, aquela expressão incerta que ele costumava ter quando fazia algo errado, e não sabia o tamanho do problema em que estava. "Oi, mãe!" disse ele quando abri a porta, e sua voz carregava uma suavidade que eu não ouvia há meses. Sei que devia ter ligado antes, mas eu estava aqui perto e pensei... pensei que talvez a gente pudesse conversar. A surpresa me deixou sem palavras por um momento. Marcos não aparecia mais do nada. Nunca vinha sem uma agenda ou um propósito específico que geralmente envolvia pegar algo emprestado ou anunciar algum novo desenvolvimento em sua vida que exigia minha compreensão, em vez da minha participação. "Claro", consegui dizer, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. "Você é sempre bem-vindo aqui, meu filho. Você sabe disso." Ele se moveu pelo espaço familiar como se o estivesse vendo pela primeira vez, seu olhar demorando em detalhes que estavam lá há anos. As fotos de família na estante, as almofadas gastas no sofá, os pequenos sinais de uma vida vivida sozinha. Quando seus olhos encontraram os meus, havia algo diferente neles, algo que eu não consegui identificar. "Eu trouxe uma coisa para você", disse ele, tirando um saco de papel branco de trás das costas. "Aquela salada de macarrão que você fazia para as festas da paróquia, lembra? Encontrei um lugar no centro que faz quase igual." O gesto foi tão inesperado, tão reminiscente do menino atencioso que ele fora, que lágrimas brotaram em meus olhos antes que eu pudesse impedi-las. Quando foi a última vez que ele me trouxe algo? Muito menos algo que reconhecesse nossas memórias compartilhadas. "Marcos, que gentileza sua", eu disse, aceitando o pote com as mãos ligeiramente trêmulas. "Faz tempo que não como uma boa salada de macarrão. Pensei que poderíamos comer juntos", continuou ele, sentando-se no sofá com uma naturalidade que não demonstrava em minha casa há anos. "Como antigamente, sabe? Só nós dois conversando." Eu queria me beliscar, para ter certeza de que não era um dos sonhos que eu vinha tendo, onde Marcos voltava para mim, onde ele se lembrava de como ser meu filho novamente. Mas ele estava realmente aqui, realmente me olhando com algo que se aproximava de calor, realmente sugerindo que compartilhássemos uma refeição como se fôssemos uma família de novo. "Vou pegar os pratos", disse eu, correndo para a cozinha antes que esse momento mágico pudesse se dissolver. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a louça boa, os pratos que eu guardava para ocasiões especiais que pararam de acontecer. Isso parecia especial o suficiente para justificar os pratos que recebi de presente de casamento. Aqueles que sobreviveram a todas as mudanças e dificuldades porque representavam a esperança de que um dia haveria motivos para comemorar novamente. Quando voltei para a sala, Marcos estava estudando os porta-retratos na mesinha de canto. Fotos dele em várias idades, sorrindo em campeonatos de futebol da escola e peças de teatro, em festas de aniversário onde eu fui tanto fotógrafa quanto plateia, capturando momentos que eu valorizava mais do que qualquer retrato profissional. "Você ainda tem todas essas fotos antigas", disse ele, e não consegui dizer se estava satisfeito ou envergonhado com a evidência de quão completamente minha vida havia girado em torno de sua infância. "Claro que tenho", respondi, colocando os pratos na mesinha de centro. "São minhas memórias favoritas." Algo piscou em seu rosto, rápido demais para eu interpretar, mas me fez parar de arrumar os talheres. Por um instante, ele pareceu quase calculista.
Mas quando se virou para mim, sua expressão era nada além de afetuosa. Você foi uma boa mãe, disse ele simplesmente. Eu não te digo isso o suficiente. As palavras me atingiram com a força de uma absolvição. Depois de meses me perguntando o que eu fiz de errado, de catalogar minhas falhas e defeitos, de aceitar que de alguma forma eu havia afastado a pessoa que mais amava, ouvi-lo reconhecer que eu fui boa na única coisa que mais importava para mim, foi como receber oxigênio depois de quase me afogar. Ah, Marcos, sussurrei, afundando na poltrona em frente a ele. Eu tentei tanto. Eu só queria que você fosse feliz, que tivesse tudo o que precisava. Eu sei, disse ele, e sua voz estava mais gentil do que eu a ouvia há anos. Você abriu mão de tanta coisa por mim. Eu vejo isso agora. Conversamos enquanto eu comia. Conversamos de verdade, sobre sua infância e meus sacrifícios, e os sonhos que deixei de lado para tornar seus sonhos possíveis. Ele fez perguntas sobre meu trabalho, minha saúde, sobre se eu me sentia sozinha na casa grande. A atenção era inebriante depois de tantos meses sendo tratada como uma obrigação, e me vi me abrindo de maneiras que não fazia desde que seu pai morreu. A salada de macarrão estava deliciosa, exatamente como a receita que aperfeiçoei ao longo de anos de festas da paróquia e encontros de família. Comi com mais entusiasmo do que sentia por comida há meses, saboreando tanto os sabores familiares quanto o presente ainda mais precioso da atenção total do meu filho. Você não vai comer? Perguntei quando notei que seu prato permanecia intocado. Marcos sorriu, mas algo parecia errado. Muito ensaiado, muito cuidadoso. Eu comi mais cedo, disse ele. Isso é só para você. Eu queria te ver aproveitar. O comentário me pareceu um pouco estranho, mas eu estava grata demais por sua presença. Faminta demais por essa conexão que pensei ter perdido para sempre, para questionar a generosidade. Quando Marcos já me trouxe comida apenas para me ver comer? Quando ele já ficou satisfeito em sentar-se quieto enquanto eu falava sobre meu dia, meus sentimentos, meus medos? Enquanto eu continuava comendo, ele me incentivava a terminar tudo, elogiando como eu parecia bem. Muito melhor do que da última vez que me viu. Sua atenção parecia a luz do sol depois de um longo inverno, aquecendo partes de mim que haviam se tornado frias e dormentes durante os meses de silêncio. Mas por baixo da minha gratidão, um instinto mais profundo começava a se agitar. Algo estava errado com essa imagem. Errado com o timing. Errado com a transformação repentina de um filho que me tratava como um embaraço neste homem atencioso e carinhoso, que apareceu na minha porta com comida afetiva e palavras gentis. A mudança era dramática demais, completa demais, conveniente demais. As pessoas não acordam um dia e decidem consertar relacionamentos que vêm destruindo sistematicamente. Tinha que haver uma razão para essa visita, uma motivação além de um súbito afeto filial. Ao dar a última garfada na salada, peguei Marcos me observando com uma intensidade que me deu um arrepio. Não era a atenção amorosa de um filho apreciando a felicidade de sua mãe, mas algo clínico e distante, como um cientista observando os resultados de um experimento. Foi quando eu soube, com a terrível clareza que chega tarde demais para evitar o desastre, que isso não era uma reconciliação. Era outra coisa. Algo que não tinha nada a ver com amor e tudo a ver com o olhar calculista que eu vinha vendo em seus olhos há meses. Eu não estava apenas paranoica ou solitária ou desesperada por afeto. Eu estava em perigo. E o perigo vinha da pessoa em quem eu confiava mais do que na minha própria vida. A tontura começou cerca de 10 minutos depois que terminei de comer. No início, pensei que fosse apenas a emoção avassaladora de ter Marcos de volta na minha sala, me tratando como uma pessoa que importava novamente. Meu coração estava disparado de gratidão e incredulidade desde que ele entrou pela porta. Então, quando o cômodo começou a inclinar levemente, atribuí ao choque de uma alegria inesperada. Acho que preciso sentar um pouco, disse eu, buscando o braço da poltrona para me firmar. Mas Marcos já estava se levantando do sofá, movendo-se com uma determinação que não combinava com a visita casual que ele havia apresentado. Tudo bem, mãe? Ele perguntou, mas seu tom estava errado. Não preocupado, não surpreso,
mas expectante. Como se ele estivesse esperando exatamente por este momento. O mundo estava ficando mais suave nas bordas, os sons se tornando abafados e distantes. Tentei focar em seu rosto, mas ele continuava mudando, tornando-se alguém que eu não reconhecia. Não era meu filho preocupado com a doença súbita da mãe. Era um estranho assistindo ao sucesso de algo que ele havia planejado. O que tinha naquela comida? Consegui sussurrar, minha língua parecendo grossa e pouco cooperativa. A pergunta veio de algum instinto de sobrevivência profundo que finalmente superou minha necessidade desesperada de acreditar em seu amor. Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a cozinha com os passos medidos de quem segue um plano predeterminado. Ouvi o som do meu celular sendo desconectado do carregador. Ouvi-o se movendo pelo meu espaço com a confiança de quem sabia exatamente o que estava procurando. Quando ele voltou, meu celular estava em sua mão, e sua expressão havia abandonado qualquer pretensão de afeto filial. A máscara havia caído, revelando algo frio e calculista por baixo. Algo que provavelmente sempre esteve lá, escondido sob a performance de ser meu filho amoroso. É melhor assim, mãe, disse ele, sentando-se novamente no sofá com meu celular no colo. Sua voz estava calma, quase gentil, como se estivesse explicando algo razoável e necessário. Você tem estado tão sozinha, tão deprimida. Todos vão entender. O cômodo estava girando agora, a realidade se fragmentando em pedaços que não ficavam em foco, mas através da névoa do que quer que ele tivesse me dado, um pensamento ardia com clareza cristalina. Meu filho estava tentando me matar. Não tentando, conseguindo. A substância estava funcionando exatamente como ele pretendia, e eu era impotente para impedi-la. Meu corpo estava me traindo, desligando sistema por sistema, enquanto minha mente permanecia presa lá dentro, consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo, mas incapaz de lutar. Pensei em todos os itens desaparecidos, todas as perguntas estranhas sobre minha saúde, todas as vezes que ele pareceu mais interessado em minhas vulnerabilidades do que em meu bem-estar. Ele vinha planejando isso há meses, me estudando como um problema a ser resolvido, esperando o momento certo para eliminar o embaraço que eu me tornara para sua nova vida. A casa, sussurrei, a compreensão me inundando apesar da névoa em meu cérebro. Você quer a casa? Marcos inclinou a cabeça, considerando-me com um interesse distante de quem observa um espécime interessante. Entre outras coisas, disse ele, você está sentada em um imóvel valioso, mãe. Este bairro está se valorizando mais rápido do que você imagina. Sabe quanto este terreno valeria para uma construtora? Dinheiro. Era sobre dinheiro, sobre o valor de imóveis e herança, e a inconveniência de ter uma mãe viva que poderia precisar de cuidados ou apoio na velhice. Eu o criei, o amei, sacrifiquei tudo por ele, e em troca, ele calculou meu valor e me considerou mais valiosa morta do que viva. O seguro de vida. Ele continuou casualmente, como se estivéssemos discutindo o tempo em vez do meu assassinato. Papai foi esperto em fazer aquela apólice grande antes de morrer. Sabia que ela passa para mim automaticamente quando você se for? Sem inventário, sem espera, sem perguntas. Desde que pareça natural. Natural. Uma velha senhora solitária, deprimida e isolada, tomando pílulas demais ou misturando remédios com álcool. Quem questionaria? Quem investigaria a morte de alguém cujo próprio filho vinha se distanciando dela por meses, cujo círculo social havia diminuído a nada, cujos vizinhos mal sabiam seu nome? Tentei falar, gritar, me mover, mas meu corpo não obedecia mais ao meu cérebro. A paralisia se espalhava, deixando-me consciente, mas indefesa, ciente, mas incapaz de agir. Era assim que eu ia morrer, assistindo meu próprio filho orquestrar meu assassinato com o mesmo planejamento metódico que ele aplicava aos seus negócios. Sei o que você está pensando, disse Marcos, checando algo no meu celular. Você está se perguntando como eu pude fazer isso com alguém que me amou tanto. Mas esse é o problema, mãe. Você me amou demais. Você nunca aprendeu a hora de me deixar ir. Ah. Ele se levantou e começou a se mover pela sala com eficiência praticada, arrumando a cena para quem quer que encontrasse meu corpo.
O pote vazio de salada de macarrão foi para o lixo da cozinha. Os pratos da louça boa foram lavados e guardados, eliminando qualquer evidência de que eu tive companhia para minha última refeição. Você me fazia sentir culpado toda vez que eu tentava viver minha própria vida. Continuou ele, sua voz carregando uma nota petulante de justificativa. Todo dia de sucesso que eu tinha era sombreado por pensamentos de você sentada aqui sozinha, me tornando responsável pela sua felicidade. Sabe como isso é sufocante? Como é impossível construir um futuro quando você é constantemente arrastado de volta ao passado? A crueldade de suas palavras cortou através da névoa química, atingindo lugares que o veneno não podia tocar. Isso não era apenas assassinato. Era o assassinato completo de cada sacrifício que fiz, de cada momento de amor que dei livremente. Ele estava reescrevendo toda a nossa história, transformando minha devoção em manipulação, meu amor em um fardo que ele se sentia justificado em eliminar. Eu o observei apagar as chamadas recentes do meu celular, apagando a evidência de sua visita. Eu o observei colocar um frasco do meu antigo remédio na mesinha de centro, posicionando-o cuidadosamente para que fosse a primeira coisa que os investigadores notassem. Eu o observei encenar minha morte com a mesma atenção aos detalhes que ele provavelmente aprendeu comigo, quando eu o ensinei a ser minucioso e cuidadoso em tudo o que fazia. A Juliana nem sabe que você existe, disse ele, voltando a se sentar à minha frente uma última vez. Eu disse a ela que minha mãe morreu anos atrás. É mais fácil assim, mais limpo, sem dinâmicas familiares complicadas para explicar, sem jantares constrangedores onde tenho que fingir que somos próximos. Ele já havia me apagado de sua vida. Eu percebi. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre completar um processo que ele havia começado meses antes. Eu já estava morta para ele. Isso era apenas oficializar. Mas enquanto a paralisia subia, enquanto minha visão começava a se estreitar e minha respiração se tornava difícil, outra coisa se agitava nas profundezas da minha consciência que se esvaía. Não medo, nem mesmo tristeza, mas algo mais duro e duradouro. Lembrei-me da voz de Roberto de 25 anos atrás, dizendo os votos que moldaram nossas vidas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele quis dizer aquelas palavras quando as disse para mim, e eu quis dizer quando as disse de volta. Nós dois quisemos dizer quando olhamos para nosso filho recém-nascido e prometemos amá-lo incondicionalmente. Mas amor incondicional não significava rendição incondicional, não significava permitir que o mal triunfasse, só porque usava o rosto de alguém que você um dia amou. Através da névoa da inconsciência que se aproximava, me peguei pensando na câmera. O pequeno dispositivo que Marcos não conhecia, ainda gravando de seu esconderijo atrás da fruteira de cerâmica, ainda capturando tudo, ainda testemunhando o que ele havia feito. Ele pensou que havia planejado perfeitamente, mas esqueceu que as mães estão sempre observando, sempre protegendo, sempre encontrando maneiras de manter seus filhos seguros, mesmo quando esses filhos se tornaram o próprio perigo. Enquanto a escuridão se aproximava, agarrei-me àquele único pensamento brilhante. A justiça poderia ser adiada, mas não seria negada. Acordei no hospital ao som de máquinas apitando e ao toque gentil de uma enfermeira verificando meu pulso. As luzes fluorescentes eram muito fortes, o cheiro de antisséptico muito agudo, mas eu estava viva. De alguma forma, impossivelmente, eu estava viva. Dona Eva? A voz da enfermeira era gentil, mas cautelosa. Eu sou a Nancy. A senhora está no Hospital Santa Maria. Como está se sentindo? Minha garganta parecia uma lixa, e minha cabeça latejava a cada batida do coração. Mas por baixo do desconforto físico, havia outra coisa. Uma clareza cristalina que eu não sentia há meses. A névoa da depressão e da dúvida que nublava meu julgamento se fora, queimada pela verdade do que Marcos tentara fazer. Meu filho, sussurrei, as palavras arranhando minhas cordas vocais danificadas. Ele tentou. Nós sabemos, disse Nancy gentilmente, puxando uma cadeira para mais perto da minha cama. O delegado Rodrigues está aqui.
Ele gostaria de falar com a senhora quando estiver pronta, mas não há pressa. A senhora passou por um trauma terrível. O delegado Rodrigues era um homem na casa dos 50, com olhos gentis e a paciência de quem já viu maldade humana suficiente para apreciar a resiliência humana. Ele explicou o que aconteceu depois que Marcos saiu da minha casa, pensando que havia alcançado seu objetivo. Minha vizinha, Dona Sônia, notou o carro de Marcos na minha garagem. Incomum o suficiente para chamar sua atenção, já que ela sabia do nosso afastamento. Horas depois, quando viu todas as minhas luzes ainda acesas bem depois da meia-noite, ficou preocupada o suficiente para pedir uma verificação de bem-estar. Os policiais que atenderam encontraram-me inconsciente no chão da sala, mal respirando, com um frasco de remédio vazio, convenientemente colocado onde não poderia passar despercebido. Se não fosse pela vigilância de sua vizinha e pela rápida resposta dos paramédicos, não estaríamos tendo esta conversa, disse o delegado Rodrigues. A dosagem que seu filho lhe deu foi calculada para ser fatal para alguém do seu tamanho. Mas o detalhe mais importante foi o que eles descobriram durante a investigação da cena do crime. A câmera. Minha pequena câmera de segurança que Marcos nunca soube que existia, escondida atrás da fruteira de cerâmica, gravando tudo com perfeita clareza digital. Temos tudo, Dona Eva, disse o delegado, sua voz carregando uma satisfação que me dizia que a justiça já estava em movimento. Cada palavra, cada ação, cada momento de premeditação. Seu filho cometeu vários erros cruciais, mas o maior foi não saber que estava sendo filmado. Conforme minha força retornava nos dias seguintes, aprendi a extensão completa do que aquela gravação havia capturado. Não apenas a tentativa de assassinato, mas a explicação fria de Marcos sobre seus motivos, sua discussão insensível sobre minha apólice de seguro, sua completa falta de remorso enquanto encenava a cena para parecer suicídio. O arquivo digital tinha data e hora, não era editado e era absolutamente condenatório. Mas, talvez mais importante, havia capturado outra coisa: minha própria dignidade silenciosa diante da traição, minha recusa em implorar ou suplicar, minha compreensão instintiva de que aquele momento não seria o fim da minha história, mas um capítulo terrível que de alguma forma levaria a algo melhor. A atenção da mídia começou quase imediatamente. A história de um filho tentando assassinar a própria mãe por dinheiro do seguro tocou um ponto sensível no público, gerando o tipo de indignação que transcende circunstâncias individuais e toca em algo universal sobre laços familiares e limites morais. Repórteres queriam entrevistas, mas recusei todas. Não se tratava de publicidade ou vingança. Tratava-se de garantir que a justiça seguisse seu curso e que outras famílias pudessem aprender com nossa tragédia. Divulguei uma única declaração através do meu advogado. Rezo para que Marcos encontre a ajuda de que precisa e espero que outras famílias reconheçam os sinais de alerta antes que seja tarde demais. O processo legal avançou rapidamente. Com a evidência em vídeo, não havia dúvida da culpa de Marcos, apenas a questão de determinar as acusações e a sentença apropriadas. Seu advogado caro tentou argumentar capacidade diminuída, alegando que Marcos estava sob extrema pressão financeira e não estava pensando com clareza. Mas a gravação revelou cálculo demais, planejamento demais, premeditação fria demais, para que alguém acreditasse que foi um lapso momentâneo de julgamento. Juliana, sua namorada, veio me ver uma vez durante minha recuperação. Ela estava genuinamente chocada com o que havia acontecido, alegando que não tinha ideia do verdadeiro caráter de Marcos. Ela também revelou algo que explicava sua urgência repentina. Eles planejavam se casar, e ele havia lhe prometido um estilo de vida que exigia recursos financeiros que ele não possuía. O dinheiro do seguro e a venda da minha casa teriam financiado seus gostos caros e ambições sociais. Sinto-me tão estúpida, disse ela, sentada na mesma poltrona onde Marcos me observara comer o que ele pretendia ser minha última refeição. Todas as vezes que ele falava sobre querer se libertar do passado, eu pensava que ele queria construir algo novo comigo. Nunca imaginei que ele estivesse literalmente planejando eliminar a própria mãe.
Descobri que podia perdoar a ignorância de Juliana. Ela também fora manipulada, usada como motivação involuntária para o assassinato, transformada em cúmplice de tentativa de matricídio sem seu conhecimento ou consentimento. O mal de Marcos havia se espalhado para além de nossa família, contaminando outras vidas com seu egoísmo e ganância. A casa, que esteve no centro de seu esquema assassino, ganhou um novo significado para mim. Em vez da prisão solitária em que se transformara durante meus meses de depressão, agora era a prova da minha sobrevivência. A prova de que eu era mais forte do que a pessoa que tentou me destruir. Andei pelos cômodos onde sofri e me desesperei, e redescobri quem eu era quando despojada da identidade que construí em torno de ser a mãe de Marcos. A seguradora conduziu sua própria investigação, é claro. A tentativa de assassinato do beneficiário anulou qualquer reivindicação que Marcos pudesse ter, e eles foram notavelmente solidários durante todo o processo. A agente que cuidou do meu caso, uma mulher chamada Patrícia, confidenciou que eles viram um aumento no número de filhos adultos visando pais idosos por dinheiro de seguro, uma tendência que falava de falhas sociais mais amplas em torno de laços familiares e cuidados com idosos. O que a senhora sobreviveu, disse-me Patrícia, é mais comum do que as pessoas querem admitir. Mas a maioria das vítimas não vive para contar sua história. A senhora é incrivelmente corajosa por se manifestar. Corajosa. Eu não me sentia corajosa. Sentia-me como alguém que foi forçada a enfrentar a pior traição possível e, de alguma forma, encontrou forças para continuar existindo depois. Mas talvez fosse isso que a coragem parecia. Não a ausência de medo ou dor, mas a decisão de continuar apesar deles. O julgamento durou 3 dias. Testemunhei no segundo dia, encarando Marcos do outro lado do tribunal pela primeira vez desde aquela noite terrível. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído pelo peso de suas ações e pela certeza de sua punição. Quando nossos olhos se encontraram, não vi remorso, nenhum reconhecimento da enormidade do que ele tentara fazer. Apenas o ressentimento petulante de alguém que se sentia injustiçado por ter sido pego. Seu testemunho em sua própria defesa foi uma obra-prima de autojustificação. Ele me pintou como emocionalmente manipuladora, descreveu meu amor como sufocante, alegou que minhas expectativas o impediram de viver sua própria vida. Ele nunca expressou arrependimento pela tentativa de assassinato, apenas pelo fracasso do plano. Ouvindo-o transformar cada ato de amor em um ato de opressão, cada sacrifício em uma manipulação, cada momento de devoção materna em evidência de abuso psicológico, percebi algo profundo. O filho por quem eu chorei nunca foi real. O menino amoroso de quem eu me lembrava, a criança que eu pensei estar salvando ao dar-lhe tudo, essa pessoa tinha sido uma atuação, um papel que ele desempenhou para conseguir o que precisava de mim. O verdadeiro Marcos estava sentado naquela cadeira de réu, explicando por que eu merecia morrer pelo crime de amá-lo incondicionalmente. E, estranhamente, aceitar essa verdade foi libertador, em vez de devastador. Quando o veredito de culpado foi lido, tentativa de homicídio qualificado, com agravantes pela relação especial entre autor e vítima, senti algo que não experimentava há anos: paz. Não a paz da vingança satisfeita, mas a paz mais profunda da justiça feita e da verdade reconhecida. 25 anos em regime fechado. Marcos passaria o próximo quarto de século atrás das grades, tempo de sobra para contemplar se sua liberdade de sua mãe embaraçosa valeu o preço que ele pagou por ela. Já se passaram 2 anos desde aquela noite terrível, e escrevo isto da varanda da minha casa. A mesma casa pela qual Marcos tentou me matar. Os mesmos cômodos onde um dia me senti tão sozinha e esquecida. Mas tudo está diferente agora, a começar pela mulher que vive aqui. A primeira coisa que fiz depois do julgamento foi pintar o quarto de infância do Marcos. Foram-se os troféus de esportes e as fotos de criança, o santuário de um menino que nunca existiu de verdade. No lugar deles, criei um ateliê de arte, cheio de telas, pincéis e o tipo de luz natural que sempre sonhei em ter para a pintura que nunca tive tempo de praticar. Aos 57 anos, finalmente fiz aquela aula de pintura que adiei por décadas. Minhas mãos,
antes endurecidas por anos de trabalho manual, encontraram um novo propósito em criar beleza, em vez de simplesmente manter o conforto dos outros. Minha primeira pintura foi à vista da janela da minha cozinha. O jardim onde plantei flores que ninguém nunca via, agora florescendo com a atenção de alguém que aprendeu a valorizar o próprio apreço. A solidão que quase me consumiu foi substituída por algo que eu nunca esperei: contentamento com minha própria companhia. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava me definindo em relação às necessidades de outra pessoa. Eu não era a mãe do Marcos, não era a viúva do Roberto, não era a funcionária prestativa que ficava até mais tarde para cobrir o turno dos outros. Eu era simplesmente Eva, descobrindo quem era essa pessoa quando despojada de todos os papéis que desempenhei para os outros. A casa se encheu de novos sons, músicas que eu escolhia porque gostava, não porque me lembravam de tempos melhores. Novelas e programas que eu realmente gostava de assistir, em vez de um ruído de fundo para preencher o silêncio. Risadas de amigas que fiz na aula de pintura, mulheres que entendiam o que significava se redescobrir após décadas de autossacrifício. Helena, minha irmã na Bahia, veio me visitar no Natal daquele primeiro ano após o julgamento. Ela me encontrou cantarolando enquanto cozinhava o jantar. Cantarolando de verdade. Algo que ela não me ouvia fazer desde antes da morte do Roberto. "Você parece diferente", disse ela, me estudando do outro lado da mesa da cozinha, onde eu antes me sentava sozinha, me perguntando por que meu filho havia parado de ligar. Mais jovem de alguma forma, mas também... não sei. Mais forte? Mais forte. Sim, isso era parte da resposta. Mas era mais do que força. Era clareza. A névoa da depressão e da dúvida que havia nublado meu julgamento por tanto tempo fora queimada pelo trauma, deixando para trás uma visão de mim mesma que era nítida, honesta e surpreendentemente esperançosa. Eu aprendi a distinguir entre solidão e solitude, entre ser abandonada e ser livre. O silêncio na minha casa não era mais o eco da rejeição, mas o espaço para pensamentos que eu nunca tive tempo de pensar. Sonhos que nunca tive permissão para sonhar. A atenção da mídia eventualmente desapareceu, mas não antes de me conectar com outras famílias que viveram traições semelhantes. Recebi cartas de mães cujos filhos roubaram delas, as manipularam, até mesmo as ameaçaram por dinheiro de herança. A epidemia de violência contra idosos dentro das famílias era maior do que eu jamais imaginei. Escondida atrás de portas fechadas, lealdade familiar e da vergonha de admitir que as pessoas que mais amamos se tornaram a fonte do nosso maior perigo. Algumas dessas mães me perguntaram se eu odiava o Marcos, se eu queria que ele sofresse como ele me fez sofrer. A resposta surpreendeu até a mim. Eu não o odiava mais. Eu tinha pena dele. Ele estava cumprindo uma sentença perpétua não apenas na prisão, mas no tipo de alma que consegue justificar o assassinato da pessoa que mais o amou. Essa era uma prisão que nenhum juiz poderia impor, e nenhum recurso poderia anular. Eu o visitei uma vez, 18 meses após sua sentença. Ele parecia mais velho, mais grisalho, diminuído pela vida na instituição e pela realidade das consequências que ele nunca acreditou que o alcançariam. Quando me sentei à sua frente na sala de visitas, ele ainda não conseguia se desculpar, não conseguia reconhecer o que havia feito comigo, não conseguia enxergar além de seu próprio sentimento de vitimismo. "Espero que você esteja feliz", disse ele, sua voz carregando o mesmo ressentimento petulante que ouvi durante seu depoimento. "Você conseguiu sua vingança." "Isso não é sobre vingança, Marcos", respondi, e eu estava sendo sincera. "Isso é sobre justiça. Existe uma diferença." Aquela visita confirmou o que eu suspeitava. O filho por quem eu lamentei, o menino que pensei estar salvando ao amá-lo incondicionalmente, nunca existiu fora da minha imaginação. Eu amei uma ficção, me sacrifiquei por uma fantasia, quase morri por alguém que nunca foi real. Mas aceitar essa verdade não diminuiu o amor que eu dei. Pelo contrário, o validou. Eu fui capaz de uma devoção profunda e altruísta. O fato de ter sido desperdiçada com alguém indigno não a tornou inútil, tornou-a uma prova preciosa de quem eu era na minha essência.
Com o dinheiro do seguro, irônico que a apólice destinada a financiar o futuro dele agora garantia o meu, estabeleci uma pequena fundação para ajudar outras vítimas de violência contra idosos. Oferecemos assistência jurídica, acompanhamento psicológico e moradia segura para pessoas cujas famílias se tornaram seus predadores. O trabalho deu à minha sobrevivência um propósito além da cura pessoal. O nome que escolhi para a fundação veio de algo que aprendi durante minha recuperação: força silenciosa. Por muitos anos, confundi a resistência silenciosa com fraqueza. Presumi que sofrer sem reclamar era uma virtude, em vez de uma escolha. Agora eu entendia que o silêncio podia ser sua própria forma de poder, e que a força nem sempre se anuncia com barulho. Meus dias agora são cheios de uma forma que nunca foram quando eu tentava viver através das conquistas de outras pessoas. Acordo quando meu corpo está pronto, não quando um despertador exige. Como refeições que escolho porque são saborosas, não porque esticam o orçamento ou agradam ao paladar de outra pessoa. Leio livros que me interessam. Assisto a pôres do sol que ninguém mais testemunha. Cuido de um jardim que floresce apenas para os meus olhos. A arte que crio não é magistral. Minhas mãos começaram tarde demais para esse tipo de habilidade. Mas é honesta, autêntica, minha de uma forma que nada na minha vida foi por décadas. Cada pintura conta a história de uma mulher se descobrindo em uma idade em que a sociedade sugere que as partes interessantes da vida já acabaram. Às vezes, antigos colegas de trabalho perguntam se sinto falta da rotina do emprego, da estrutura que o trabalho proporcionou por tantos anos. A resposta é não. Passei 3 décadas servindo às necessidades de outras pessoas, colocando o conforto delas antes da minha própria sobrevivência, medindo meu valor pela satisfação delas. Agora, sirvo primeiro às minhas próprias necessidades, e acontece que isso não é egoísmo, é sensatez. A casa que Marcos queria herdar está viva novamente, cheia da energia de alguém que aprendeu a diferença entre existir e viver. Amigas da aula de pintura se reúnem aqui para jantares, onde cada uma traz um prato, e compartilhamos histórias, risadas e a alegria particular de mulheres que se descobriram depois de décadas sendo definidas por seus relacionamentos com os outros. A fotografia de Roberto ainda está na estante, mas agora é acompanhada por fotos da vida que construí desde sua morte, amigas que fiz, lugares para onde viajei, obras de arte que criei com mãos que antes só conheciam trabalho e serviço. Ele teria-se orgulhoso, eu acho, de ver quem me tornei quando finalmente tive o espaço para me tornar qualquer pessoa. A fruteira de cerâmica que escondeu a câmera ainda está no balcão da minha cozinha. Mas agora ela contém frutas de verdade, maçãs e peras brilhantes que compro, porque aprecio sua cor e sabor. Não porque estavam na promoção ou porque outra pessoa precisava delas. A câmera se foi, seu propósito cumprido, substituída pela certeza de que não preciso mais de vigilância para me sentir segura em minha própria casa. Enquanto termino de escrever esta história, o sol está se pondo através das janelas do meu ateliê, pintando as paredes com o tipo de luz dourada que os artistas passam a vida inteira tentando capturar. Amanhã tentarei pintá-la, embora saiba que minha habilidade não é páreo para a beleza. Mas tudo bem, a tentativa é o suficiente. O esforço é sua própria recompensa. Aprendi que, às vezes, o maior amor que podemos demonstrar é deixar ir. Às vezes, a sobrevivência exige que paremos de tentar salvar pessoas que estão determinadas a se destruir. Às vezes, a coisa mais forte que podemos fazer é nos afastar de relacionamentos que estão nos matando, mesmo quando esses relacionamentos definem quem pensávamos que éramos. Mas, o mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 57 anos, sou finalmente a pessoa que eu deveria ser antes de aprender a desaparecer em serviço aos outros. E essa pessoa, no fim das contas, valia a pena ser salva o tempo todo. O silêncio na minha casa não está mais vazio. Está cheio de possibilidades que ainda estou descobrindo, sonhos que ainda ouso sonhar, e a satisfação silenciosa de uma mulher que sobreviveu à pior traição imaginável e escolheu florescer mesmo assim. Às vezes aprendi. É o silêncio que diz a verdade mais alta de todas.